Deus abençoe. Mesmo aí assentado como você está, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Eu prometo fazer de tudo para ser o mais objetiva possível nas minhas palavras, tendo em vista que já temos ouvido tanto da parte de Deus nessa manhã, já temos recebido uma grandiosa porção da sua palavra. Eu rogo ao Senhor apenas que me use para acrescentar ainda algo mais que corrobore com a edificação da sua noiva. Mateus capítulo de número 25. Enquanto você vai localizando aí, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para ainda fazer menção antes da palavra, para que depois da palavra não haja necessidade de acrescentarmos mais nada, em que eu trouxe alguns materiais de DVDs. São DVDs de mensagens, mensagens pregadas, em outras oportunidades tão abençoadas quanto essa, em que o Senhor nos confiou uma porção da sua palavra, e a gente reproduziu essa palavra. E esses DVDs, eles têm entrado em alguns lares, alguns carros, e nós temos tido a oportunidade de ouvir alguns testemunhos de salvação, de libertação, de edificação. Então, se você quer fazer parte do hall daqueles que edificam a sua casa, edificam a sua vida, edificam a sua alma, leve para a sua casa e faça um investimento na sua alma. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: faz esse favor para a sua alma. Eu costumo dizer que eu não sou contra nenhum tipo de cuidado com o corpo. Não sou mesmo. Não sou. Não faço academia porque não tenho força física. Não tenho disposição suficiente para isso. Mas não sou contra. Não sou contra nenhum tipo de mordomia cristã no que tange ao serviço do seu corpo. Eu acho que um homem de Deus, uma mulher de Deus também comunica testemunho quando está bem arrumado, quando está bem vestido, quando está cheiroso, quando está cheirosa. Porém, eu não posso permitir com que a nossa geração faça parte de um episódio fútil na história, onde as pessoas se preocupam demasiadamente com o seu corpo em detrimento da sua alma. Cuida do lado de fora e vê o lado de dentro morrer e não levanta uma palha para ajudar, para edificar. E infelizmente, quando eu falo isso, me faz lembrar a citação do profeta Ezequiel, quando se dirigia ao povo dizendo: vocês estão como sepulcro caiado, porque Israel estava apostatado da fé e de vez em quando ainda queria queimar uma oferta diante de Deus, só que estava totalmente prostituída na idolatria de Baal, de Moloque e de outros deuses constituídos por mãos de homens. Então o Senhor, ele vai deixar muito claro pela boca do profeta Ezequiel e vai dizer para eles: vocês estão como sepulcros caiados, exagerando na mirra, exagerando no gálbano, ou seja, exagerando no perfume do lado de fora para ocultar o estado de putrefação que está do lado de dentro. E infelizmente nós estamos vivendo uma era assim, aonde se exagera no perfume, se aumenta o salto, se melhora a escova, mas a alma está podre. Não se sabe de nada, não se conhece a palavra, não se busca o intelecto. Dentro de casa, na hora que quer um entretenimento, coloca num filme, aí vai enfraquecendo a alma. É por isso que eu digo para você: faça esse favor para a sua alma, invista em material bélico espiritual, não apenas no DVD da irmã Camila, porque eu trouxe não, mas em CD de cantor que praga preço, em livro de um escritor que recebeu de Deus uma revelação para te edificar. E eu quero aproveitar a oportunidade de estar diante de mulheres, muitas mulheres, para dizer que na nossa prateleira tenha mais livros do que sapatos, que o nosso guarda-roupa tenha mais palavra que edifica, enciclopédias, do que roupas que são passageiras, porque a Bíblia diz: enganosa é a graça, passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Agora o problema é o nível de investimento que a gente quer fazer nisso. Quando a gente vai na livraria e vê uma enciclopédia bíblica R$120, a gente diz: nossa, tá caro porque não é sua prioridade, porque você compra sapato de 150 e não reclama. Uma conferência dessa se dando, eu vi que tem vários estandes ali, e às vezes a gente passa batido, meu irmão. Que isso? Reorganize as suas prioridades, porque aquilo que você come espiritualmente determina o seu futuro. Eu
trouxe um DVD aqui em especial chamado Tudo Tu Podes. Essa mensagem eu indico porque tem até maquininha de cartão se alguém quiser comprar vários. Mas talvez você não tenha condições e só possa levar um. E eu tenho a preocupação de que você leve um de acordo com a sua necessidade. Então, esse DVD aqui, Tudo Tu Podes, está baseado no texto de Jó, capítulo de número 42, quando ele atinge o auge da maturidade da fé. Ele não diz tudo tu podes, como quem pensa, tu podes virar meu cativeiro. Não, ele sabia disso, mas não é esse sentido. Quando ele diz tudo tu podes, ele está entendendo o seguinte: agora eu sei, porque Deus já tinha falado com ele, já tinha dado um coro no sermão. Aí ele diz, agora eu sei que tudo tu podes. O que ele está querendo dizer é, agora eu sei que tu podes tanto e tu tem tantos poder que inclusive tu podes me deixar do jeito que eu estou, e isso não muda o fato de que o Senhor é Deus que tudo pode. Então, irmã Camila, para quem é esse DVD aqui? Esse DVD é para você, que talvez é um justo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, está sendo afligido por uma ardente prova, e você está buscando, assim como Jó, alguma coisa que justifique o que você está passando. Alguma coisa que justifique porque o filho se afastou. Alguma coisa que justifique porque o casamento não está bem. Alguma coisa que justifique porque você está sendo tão bombardeado espiritualmente. E talvez você não encontre algo que justifique. Seja tão somente o Senhor permitindo com que você seja provada para te amadurecer na fé. Só que isso não exime o sofrimento, gente. E não é o diabo, não. Deus trabalha com o sofrimento, sabe por quê? A alegria é muito boa, mas não ensina metade do que o ensinamento, do que o sofrimento ensina. Então, irmã Camila, para quem é esse DVD? Para você que está passando por um sofrimento. Mas olha aqui, não é aquele sofrimento que, Senhor, eu preciso fazer 2 plantões para pagar uma dívida. Não, 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 não. É aquele sofrimento que você vai chorar no banheiro para misturar com a água do boxe e ninguém perceber que você está chorando. É aquele sofrimento de entrar no banheiro e morder a toalha, que é para o filho que está na sala não ver que você está uivando. É para você que está sofrendo e acredita que Deus é Deus que pode te ensinar muito enquanto esse processo não passa. É Deus de superação. É interessante que quando Jó aprende isso, pastor José, aí ele já não ora mais por ele, nem fica fazendo para Deus perguntas que buscam justificativa de por que ele está desse modo. Depois que ele descansa e Deus fala com ele, aí ele já não ora mais por ele, ele ora pelos seus amigos. E a Bíblia diz que enquanto ele ora pelos seus amigos, Deus vira o cativeiro dele. É o que o Senhor está dizendo. Eu quero te ajudar a superar esse momento, entendendo que tem todo um mundo que gira à sua volta além de você. E quando você entender isso, aí eu viro o seu cativeiro também. Tem uma outra aqui chamada milagre. Já está na capa, gente. Isso aqui é para quem precisa de um milagre. Aqui eu ensino e aplico diante da palavra de Deus que Jesus não mudou. Isso aqui é uma injeção de ânimo e fé para você que precisa crer que Deus ainda faz milagre. Talvez você crê, o problema é que você crê na vida do irmão. Você crê, mas você crê na vida do pastor. E você está tendo dificuldade de acreditar que Deus tem milagres para você mesmo, para a sua vida. Então esse DVD é para você. Recebereis poder, para quem busca o batismo do Espírito Santo com fogo, para quem está buscando um nível a mais. Irmã Camila, eu já sou crente, eu sirvo ao Senhor, mas eu quero viver uma experiência extraordinária com Deus. Eu quero ser revestida para fazer a obra de Deus na terra com poder. Isso aqui é só para crente que não quer só cantar. Isso aqui é só para crente que não quer só pregar. Isso aqui é para alguém que quer ver Deus agir enquanto prega, quer ver Deus agir enquanto canta, quer ver Deus agir enquanto ora. Então, se você é essa pessoa, esse DVD é para você. Feridos mas limpos, para quem precisa de uma cura na alma. E um outro aqui, já que ficou entrar. Essa mensagem aqui é uma mensagem baseada no texto de João, capítulo 20, quando a Bíblia diz que Maria ficou à porta do sepulcro. Ela não entrou. Ela ficou esperando ali uma resposta, desesperada, porque o corpo do seu Senhor havia desaparecido. A Bíblia diz que Pedro e João haviam ido ali, haviam entrado, mas não tinham ficado. Então o texto vai dizer assim: Maria, porém, ficou. Ficou como, gente? Ficou chorando, mas ficou. Ficou triste, mas ficou. Ficou sem saber o que ia fazer, mas ela ficou. E ficou por quê?
Porque era mais santa? Ficou por quê? Porque era mais liberta? Não, ficou por um único motivo. Ela tinha se responsabilizado por cuidar do corpo do Senhor. Quando ela chegou ali e viu que ele não estava, ela tinha que se responsabilizar por aquilo que ela começou. Então ela não ficou porque era mais ungida, ela não ficou porque era mais santa, ela não ficou porque era a melhor, ela ficou por um único motivo. Ela viu que ninguém tinha ficado e alguém tinha aqui, e ficou ela. Isso aqui é responsabilidade. Irmã Camila, para quem é esse DVD? Esse DVD não é para mais santa, esse DVD não é para melhor, esse DVD não é para que ora mais, esse DVD não é para que jejua mais, esse DVD é para gente de carne e osso, mas que tem caráter e decidiu se responsabilizar por aquilo que começou. Talvez você começou um casamento que não está bem agora, talvez você começou a criação de um filho que não está bem agora, e a vontade de todo mundo é ir embora, outra pessoa já teria metido o pé. Mas o Senhor está dizendo, se você responsabilizar-se e decidir ficar, pode ser que essa história mude. E não é que ela mudou, gente, mas também não adianta ficar se não estiver disposto a entrar. Por isso eu coloquei o tema, já que ficou, entra. Porque enquanto Maria ficou do lado de fora, Jesus não lhe apareceu. Agora Jesus estava na proximidade do sepulcro, sim ou não? Sim. Então Jesus, terrível como só Ele sabe ser, viu ela chorando ou não viu? Viu ela desesperada ou não viu? Sabia que ela estava temporariamente triste, sim ou não? Mas não apareceu. Viu ela chorando e não apareceu. Viu ela triste e não apareceu. Porque ela decidiu ficar. E os outros? Os outros tinham entrado, mas não tinham ficado. Ou seja, não adianta entrar, não adianta saber o que se passa se você não estiver disposto a ficar. Mas também não adianta ficar se você não estiver disposto a se envolver com o que está acontecendo. Então veja, Jesus não apareceu primeiro para Pedro e para João. Por quê? Porque eles entraram, mas não ficaram. Maria Madalena tinha ficado, mas ele também não apareceu, porque ela tinha ficado, mas ainda não tinha. Jesus só vai aparecer numa primeira instância para quem de fato e de verdade se responsabiliza e se envolve com o que diz que se responsabiliza. Quando ela entra no sepulcro, que inclina a parte do tronco para dentro, a Bíblia diz que Jesus aparece do lado de fora e grita, Maria! Oh, glória! Depois que ela entra, ela olha para fora e diz, se tu sabes aonde levaram, diga-me onde o puseram. Ele diz, Maria, e ela reconhece a voz do Senhor, que a chama pelo nome. Sepulcro é lugar de dor. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quando eu ver que você se envolve com o que você diz que se responsabiliza, aí eu vou te chamar pelo teu nome, e aí a tristeza vai perder, a lágrima vai parar de rolar no olho. Irmã Camila abre logo a Bíblia e começa a pregar. Irmão, eu já preguei 4 mensagens e ainda nem li o texto. Se eu fosse você, eu já estava recebendo o que o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração. Então, já que ficou, entra. É uma mensagem para quem não tem saída, para quem decidiu se responsabilizar. Irmã Camila, meu marido é uma prova, mas é teu marido, não foi com ele que tu casou? Então agora fica. Não, irmão, eu vou assinar a carta de divórcio. De novo você não vai concluir algo que começou? Não. Agora que ficou, resolve. Agora que ficou, vai até o fim. Agora que ficou, luta até chorar. Irmã, eu tenho um filho, mas ele é rebelde demais. É rebelde, mas é teu filho. Irmã, mas o garoto é um traste, mas é teu trastinho. E se é teu, não dá para dar para a avó educar. Não dá para dar para ficar na casa da madrinha. A responsabilidade é sua. Agora você diz, não, irmã, eu me responsabilizo sim. Você fica, mas não entra. Como assim? Fica, mas não traz o menino para a igreja. Irmã, mas ele não quer vir. Às vezes o indivíduo tem 12 anos. Irmão, com 12 anos eu não tinha querer. Minha mãe me pegava pelo braço e me arrastava. E eu dizia, eu não quero ir para a igreja. Aí um dia o pastor pregou no culto de doutrina e disse assim, irmãos, não é por força nem por violência. Ah, irmão, eu captei aquilo na hora. Quando chegou domingo à noite, minha mãe falou, anda logo, se arruma. Que já era assim. Dizia, mãe, hoje eu não vou. Porque o pastor, mãe, disse que não é nem por força,
Nem por violência, mas minha mãe era nova convertida. Ela dizia, eu não cheguei nessa parte ainda não, o pastor manda lá, aqui quem manda sou eu. Vai tomar banho, se arruma que eu estou te esperando. Aí escuta. Aí nesse dia, teve um dia que eu estava tão indignada, que eu falei assim, eu vou me sujar bastante, vou entortar a saia, vou manchar a blusa e vou botar o cabelo pro alto. E ela vai ficar com tanta vergonha de mim que não vai querer me levar. Aí eu baguncei a saia, tirei o cadastro, sujei um colete jeans que eu tava e peguei o cabelo, irmão, e eu já tinha muito cabelo. Eu peguei o cabelo e joguei todo ele de trás para frente. Aí quando chegou na hora eu falei assim, vai me levar assim? Como quem disse, você vai ficar com vergonha de mim, eu não vou querer ir. Ela falou, vou, vai na minha frente. E foi eu caminhando coisa de uns 100 metros na frente dela e ela atrás. A responsabilidade é sua. Já que ficou, deu certo, olha eu aqui. Está entendendo o que o Espírito de Deus está dizendo a você nessa manhã? Talvez nós tenhamos aqui mulheres que tenham sido traídas, decepcionadas por alguma situação. Você diz, irmã Camila, mas isso aí não serve para mim não, porque eu fiquei. Deus está vendo que eu fiquei. Fiquei machucada, mas fiquei traída, mas fiquei. Só que o Senhor está dizendo, pois é, filha, é isso mesmo, você não ficou, então já que ficou, entra aí, vai ficar num casamento destruído? Não, agora que você ficou, luta por ele. Aí tem mulher que não, que diz assim, irmã Camila, eu fiquei, fica, mas não bota mais a comida do marido, fica, mas não vai mais para a cama com ele. Fica e diz assim, eu perdoei, só não quero mais contato. Ou seja, você ficou, mas ainda não entrou. Ô irmã, mas é muito espírito de prostituição. Pois o espírito de prostituição vai ter que cantar no canto dos infernos. Porque na minha casa ninguém vai tomar aquilo que é meu, aquilo que é de responsabilidade minha. Murcha essa barriga, estufa o peito, faz uma escova nesse cabelo, bota um perfume, coloca uma oração na tua boca, um propósito no teu coração e se envolve, porque Jesus vai chamar tua casa pelo nome. Entra e se envolve no que Deus tem para você, amém? Faz esse investimento na sua alma, tá ok? Mateus capítulo de número 25, quem achou, diga amém. Eu serei bem objetiva, então atente os seus ouvidos. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Vem comigo e diga, um grito. Diga mais forte, um grito. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, e as nossas lâmpadas, pois as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ides antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo. Chegou o noivo. Oh Deus. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Chegou o noivo e fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo,
que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Diga amém por essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Eu me senti muito motivada, muito impulsionada, e por que não dizer até impelida pelo Espírito Santo de Deus, a ministrar uma palavra ainda que muito simples e muito objetiva sobre a parábola das 10 virgens. O próprio Jesus vai trazer a narrativa desse texto, e ele é muito propício para esse congresso. Quando vocês, quanto igreja, escolheram essa temática, muito bem vocês escolheram. E eu falaria para vocês aquilo que Jesus disse para Pedro, quando perguntou para ele: vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro respondeu: ora, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus responde para Pedro dizendo: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Tem algumas coisas que são tão específicas acerca do reino de Deus, que a nossa natureza humana não teria capacidade de produzir. Porque a Bíblia diz que as obras da carne, elas são inveja, dissensão, porfia, fofoca, luxúria, mentira. Então, obviamente, quando a gente reproduz algo que retrata a vontade de Deus para a nossa vida, obviamente não é carne nem sangue, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que está trazendo para nós a revelação da vontade do Pai para a nossa vida. Diga glória a Deus por isso, porque o Espírito Santo de Deus se movimenta em você. Eis aí o tema: ele vem. E isso automaticamente, independente se o pregador é muito de palavra de conserto, ou se ele é de palavra mais branda, de consolo ou de misericórdia, isso independe. A palavra em si, ela é um sacode, um despertamento espiritual para a vida de todo aquele que ouve. E acerca daquele que ouve, o Espírito Santo adverte. O Senhor, ele usa da sua palavra, intermédio da vida de João, dizendo: e quem tem espíritos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ouça o quê? Ouça que os dias são maus. E é interessante porque, mesmo que há mais de 2000 anos, quando Jesus reproduziu essa palavra no capítulo 25, em que Mateus retrata para nós, ele na verdade estava falando sobre algo muito contemporâneo, algo que não passaria. E por que não dizer algo muito mais pertinente à nossa geração do que a geração deles naquela época? Por que eu digo isso? Porque a igreja primitiva, diferente de nós, ela não se reunia para orar e para buscar a Deus em nenhum outro propósito que não fosse apenas esperar a vinda do Senhor. A primeira vez em que Jesus esteve entre nós, em carne, como verbo vivo, retratado por João capítulo de número 1, quando ele caminhou com os pecadores, quando ele falou diretamente com os homens, quando ele comeu entre nós, nesta oportunidade, ele ia anunciando a palavra, pregando o evangelho, manifestando a sua graça, sem usurpar o direito da lei. Jesus vai cumprir toda a justiça divina, Jesus vai cumprir toda a justiça terrena. E quando ele está cumprindo a sua vontade, a vontade do Pai que estava nele, ele vai dar todas as orientações devidas para que nós pudéssemos alcançar o reino dos céus. Antes mesmo ainda de ser crucificado, antes mesmo ainda de ser levado ao Gólgota, ele vai dizer: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei só. Ele vai dizer que o céu estava preparado para todos aqueles que o amavam. Ele deixou muito claro quando Filipe lhe perguntou: mas aonde é o caminho? Como iremos para lá? Ele vai dizer: eu sou o caminho. Você ainda não percebeu que quem vê a mim vê ao Pai, quem vê o Pai vê a mim, e todos vocês virão ao Pai por intermédio de mim? Mas para isso ele vai deixar todas as palavras de advertência e de despertamento espiritual, para que os discípulos naquela ocasião não se perdessem. Veja bem o que eu estou lhe dizendo. Jesus vai dizer, e ele vai falar repetidamente, como o pastor já falou, sobre o arrependimento, sobre o poder do perdão, sobre o poder da comunhão, sobre o poder do amor. Ele vai falar que todas essas características, elas nos aproximam da manutenção da salvação. Por que eu digo a manutenção e não a salvação?
Porque a salvação ela vem por graça. E não há absolutamente nada, por mais que você faça, que lhe dê o direito de ser salvo. Não. O que te deu o direito de ser salvo foi o amor de Deus, que na verdade não foi direito, foi favor. João capítulo 3, verso de número 16 em diante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando alguém te perguntar quem te salvou, você diga, foi o amor de Deus. Porque o homem não pode salvar-se a si mesmo. Inclusive, enquanto Jesus pregava, os discípulos percebiam que era tão difícil fazer a vontade de Deus e estar no centro da vontade de Deus, que eles começaram a temer a perda da salvação. E eles começaram a ver que Jesus era tão santo e que o céu era tão santo e que fazer a obra de Deus era uma coisa tão séria, que eles começaram a achar que não teriam capacidade neles de entrarem para o céu. Ótimo, é sinal que a pregação estava surtindo efeito. Ótimo, é sinal que a palavra estava entrando. Porque no dia que o homem começa a achar que ele tem atributos o suficiente para entrar no céu, é sinal que ele está mais perdido do que um dia já esteve antes. Agora, quando os discípulos começaram a temer a isso, ele perguntou assim, Pedro, por exemplo, para o Senhor: Senhor, então como pode o homem salvar-se a si mesmo? E aí Jesus respondeu a ele dizendo, aí é que está, não pode. Isso é graça, oh aleluia, é dom de Deus. Então veja, há toda uma propensão, há um direito que já foi adquirido. A cédula do pecado que era contra nós, ela já foi rasgada. Só que é necessário que nós venhamos estabelecer a manutenção, por causa de nós mesmos, acerca daquilo que Cristo já conquistou por nós no Calvário. Então veja, a igreja daquela época, muito antes de viver essa realidade, era uma igreja que ouviu de perto, de boca a boca, Jesus falando sobre aquilo que precisava ser feito. E ainda assim, no dia em que ele foi crucificado e em seguida colocado dentro do sepulcro, durante aquele período de 3 dias, a Bíblia diz que muitos discípulos se dispersavam com medo dos judeus que buscavam ocasião para prender e para perseguir todos aqueles que professassem o nome de Jesus. Na época em que isto aconteceu, teve gente que estava voltando para Emaús. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? A Bíblia diz que os próprios discípulos que caminhavam perto de Jesus ficaram dentro de uma casa morrendo de medo. Me ouça, me ouça, me ouça. Eles começaram a se dispersar. Aí a Bíblia diz que Jesus ao 3º dia ressuscita, como disse que o faria. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz é buscar 2 desses discípulos que estavam se dispersando. Jesus vai trazendo eles de volta, Jesus congrega o povo de volta. Jesus traz Pedro e João de volta, que já estavam lá na margem da praia, voltando a fazer o que o próprio Cristo já disse que não era mais para eles fazerem. Jesus vai trazendo todo mundo de volta, vai congregando todo mundo de novo e continua falando. Falando o quê? Aquilo que ele já falava antes, mas continua confirmando. Para quê? Para que eles viessem a se manter unidos em oração, entendendo que ele não estaria mais ali, mas que em tempo oportuno ele voltaria. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, vai evidenciar a assunção de Jesus Cristo aos céus, o momento em que ele começa a tirar os seus pés do chão e a olho nu ele começa a ser recebido pelos portais da eternidade, subindo à vista de todos os homens que estavam presentes. A Bíblia diz que começam a olhar e Jesus está subindo por entre as nuvens. E eles ficam ali, meus irmãos, olhando aquela cena, Jesus subindo a olho nu. Agora pense, é Jesus, gente. 3 anos e meio ele esteve na terra, caminhando com eles, comendo com eles. Era tanta intimidade que a Bíblia diz que na celebração da ceia, João pegou sua cabeça e recostou no seio dele. Como dizem hoje, era muito amor envolvido. Se você já gosta quando ele chega num culto, imagina você dormir com ele, acordar com ele, pregar com ele, orar com ele, cantar com ele. Às vezes a gente fica um pouco cansado quando o culto se prolonga, mas quando Jesus está no culto, mesmo cansado, a gente fica. A Bíblia diz que teve um dia que Jesus pregou tanto, e naquele dia ele usou tantas horas da ministração, que quando terminou de pregar e mandou os discípulos alimentarem o povo estava tão cansado que não tinha condições de comer sentado, eles comeram deitados. Mas ninguém se ausentou do recinto. Por quê? Porque Jesus estava presente.
Jesus estava presente. Eu estou falando isso para que você entenda como eles são apegados a Jesus Cristo. Então, quando Jesus começa a subir, o coração deles provavelmente fica pequenininho, apertado. Puxa vida, está indo embora mais uma vez. Só que ele não está indo embora como foi da primeira vez ao ser crucificado. Ele deixou muito claro que ele voltaria. Quem lembra disso, diga amém. Quem está comigo, diga aleluia. Então ocorre que quando Jesus já tinha entrado para os céus, já tinha sumido por entre as nuvens, a Bíblia diz que eles ficam parados naquele lugar, olhando para o alto. Paralisados olhando para o alto. Então a Bíblia diz que 2 varões que estavam presentes, eu estou falando de anjos que deveriam anunciar a comitiva do Senhor, mas que ficaram para entregar um recado, porque viu que aqueles homens ficaram estupefatos com aquele acontecimento. Então a Bíblia diz que um desses anjos chega para Pedro e para os demais e dizem assim: varões galileus, que é que estáis olhando para as alturas? Porventura não sabes que o mesmo Cristo que viste subir entre as nuvens, daqui a pouco há de voltar por entre as nuvens? Pega na mão de alguém aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Segure na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Se você tem comunhão com ela, segura. Se você não tem, segura, que é para passar a ter. Segura na mão dessa pessoa e diga para ele ou para ela: ele voltará, ele voltará, ele voltará. Não fica parado olhando para o alto, não. Vai fazer a obra de Deus, porque ele voltará, ele voltará. A Bíblia diz que eles ficam parados olhando para o alto, e os anjos deixam claro: ora, ele vai voltar. Aí a Bíblia diz que imediatamente eles saem dali e começam a orar juntos. Quisera que quando o Senhor vier buscar a nossa igreja, queira que quando o Senhor vier buscar os seus, possamos estar juntos, de preferência em oração. Aleluia, oh aleluia. A Bíblia diz que eles saem dali e começam a orar, e assim, exatamente desse modo, começa a ser formada a igreja, e vai nascer aquilo que nós chamamos de igreja primitiva. Uma igreja que se reúne com um único propósito. Na igreja primitiva, eu não estou criticando não, viu? De maneira nenhuma. Eu só estou falando de fato e de verdade como era naquela época. Na igreja primitiva, não tem culto de prosperidade, não tem campanha da vitória, não tem chave do ano, não. Na igreja primitiva, o único propósito da reunião entre os santos é aguardar a vinda do Senhor Jesus. Eles só oram com uma finalidade: buscar poder de Deus, fazer a obra de Deus, a fim de que quando o Senhor volte, encontre todos eles preparados para morarem com Ele. Entenda outra coisa: a igreja primitiva não orava querendo ir para o céu porque tinha medo do inferno, não. A igreja primitiva só tinha desejo de ir para o céu porque Cristo estaria lá. Se o lugar da morada de Cristo não fosse o céu, fosse o inferno, era para lá que a igreja ia querer ir. Porque a igreja não gostaria jamais de ficar em um lugar onde Cristo não estivesse. Então entenda, essa igreja não é movida por medo de ir para o inferno. Essa igreja é movida por saudade de ver a Cristo. Eu quero crer da parte de Deus que nessa manhã o Espírito Santo de Deus vai nos envolver com seu amor, de modo que possamos aprender a amar Cristo como Ele merece, como tudo que temos para amá-lo, a fim de que também queiramos encontrá-lo, não por medo do juízo final, mas por medo de ficar distante da sua presença. Essa igreja então ora esperando a vinda do Senhor. Agora vem cá, ó. Eles esperam de verdade. Era capaz de que se tu encontrasse uma mulher grávida na época da igreja primitiva, e tu olhasse para ela com o barrigão apontando de 8 meses, e perguntasse assim para ela: tá esperando neném? Era capaz dela te dizer assim: não, estou esperando Cristo. Se Cristo não vier, eu tenho esse neném. Se no século 21 estivesse em nosso meio um crente, membro da igreja primitiva,
e a gente encontrasse ele parado num ponto de ônibus, era capaz da gente passar por ele e perguntar: está esperando o ônibus? Ele dizer: não, estou esperando Jesus, se Jesus não vier eu tomo o ônibus. Se você encontrasse uma moça virgem naquela época e perguntasse para ela: está esperando o casamento? Era capaz dela te dizer: não, estou esperando Jesus, se Jesus não vier eu caso aqui na terra. Será que nós conseguimos, irmãos, quanto igreja, compreender? Ou será que, como as loucas, já estamos dormindo e nem percebemos? Quando nós conseguimos priorizar a vinda do Senhor, questões dessa vida se tornam passageiras. Quando nós entendemos que a vinda do Senhor é maior do que casa própria, quando nós entendemos que o céu é maior do que o término de uma faculdade, quando nós entendemos que a eternidade é maior do que o momento dessa vida, as provas dessa vida se tornam nada, as fofoquinhas se tornam nada, as indiretas se tornam nada, os levantes se tornam nada, as afrontas se tornam nada. Então perceba, algumas afrontas, algumas fofocas, alguns levantes contra a nossa pessoa, eles são bons aferidores, eles são bons termômetros de como é que está a nossa condição de espera da vinda do Senhor. Por que eu digo isso? Quando a sua mente começa a ficar perturbada com o que fulano disse, com o que Beltrano disse, quando você começa a perder noite de sono, porque ainda não tem a casa que queria, o carro que queria, é sinal que você está muito distante da expectativa da vinda do Senhor. Porque quem de fato e de verdade entende que a vinda do Senhor é o maior acontecimento da vida de uma pessoa, todo o restante é passageiro, todo o restante é momentâneo. Um dia na rádio fizeram uma pergunta para Daniel Berg, pastor precursor do movimento pioneiro e pentecostal da Assembleia de Deus no Brasil. Eu guardei essa nota. Ele tinha um programa na rádio, cantava os hinos da harpa com aquele sotaque meio alemão. Alemão ou suíço? Alguém lembra? Suíço. E a Bíblia vai dizer que é tanta vontade de pregar a Bíblia que até quando eu quero falar que é a Bíblia que diz. Na rádio perguntaram assim para ele, e também para Daniel: e aí? Como vocês estão aguentando a perseguição? Havia uma convenção em questão, uma denominação em questão, que foi quase a inquisição da igreja evangélica contra o movimento pioneiro, e eu não vou mencionar o nome porque hoje ela já está cheinha de Deus. Mas naquela época foi um levante forte. E preocupados com essa perseguição, em serem até apedrejados, perguntaram para Daniel e para Guna: como é que vocês reagem à perseguição, ao que falam, ao que dizem, como se comportam? E Daniel respondeu dessa maneira: nós estamos tão ocupados, nós estamos tão envolvidos, que nós não temos consciência daquilo que estão falando, e do que estão falando nós não temos tempo nem para entristecer. Eu achei isso tão lindo, isso marcou a minha vida. Eu peguei uma foto do Daniel, eu coloquei lá no álbum e eu escrevi o que ele colocou, porque eu achei aquilo incrível. Eles estavam tão envolvidos que eles não tinham tempo para ter depressão diante daquilo que estava acontecendo. Eles estavam tão envolvidos que eles não tinham tempo para ter tristeza do que estavam falando. Eles estavam tão envolvidos que eles não tinham tempo para responder os ataques e as retaliações que o inferno estava empregando contra eles. O Senhor está dizendo para alguém aqui: se envolva com o reino e você não vai ter tempo para responder as retaliações e os ataques do adversário. Se envolva com o reino e você não vai ter tempo para ficar triste com indiretinha de Facebook. Se envolva com as coisas do reino e você vai entender que aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam é maior do que retaliação, maior do que dívida, maior do que afronta, é maior, meu irmão, é maior. Ei!
Então essa igreja, ela só aguardava tão somente a vinda do Senhor, entendendo que aquilo que eles faziam era maior do que aquilo que faziam contra o reino dos céus. Agora, o capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, para mim assemelha-se muito, e Cristo, ciente de todas as coisas, como sempre foi, o é e será, já aponta para nós um comportamento que se parece muito mais com a igreja da atualidade, aonde nós conseguimos ter hoje em nosso meio gente que diz ter a mesma fé, gente que diz servir o mesmo Cristo, mas serve como louco, prega como louco, pastoreia como insensato. E por que eu digo isso? Porque diferente de outras ocasiões, eu não estou falando apenas do trigo e do joio, mas do exemplo em questão. E o exemplo em questão não é 5 virgens e 5 adúlteras, não. O exemplo em questão não fala sobre 5 virgens e 5 fornicadoras, não. O exemplo em questão diz 10 virgens. Completa para mim, para eu ver se você está aqui. Todas elas eram? Isso fala de uma categoria, isso fala de uma classe que não se difere pela virgindade. Fala para mim se isso não se parece com a igreja do tempo presente. Todos aparentemente servindo o mesmo Deus, congregando aparentemente no mesmo sistema evangélico, na mesma doutrina eclesiástica, mas fala a verdade, nós estamos vendo dentro da mesma classe pessoas extremamente insensatas, loucas, e não é na Babilônia não, é em Jerusalém. Então veja, a categoria é a mesma. E o que as difere entre si? O comportamento. O comportamento as difere entre si. Então o que ele está dizendo é: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. Isso aqui é ação, é movimento. Ou seja, nós não seremos diferenciados apenas por aquilo que somos, mas seremos diferenciados por uma questão de comportamento. Ou seja, vai em questão aquilo que estamos fazendo. O que você tem feito para fazer a diferença? Então veja, a questão ela não é física, a questão não é convencional, a questão é comportamental. Dá uma olhada de profeta para a pessoa que está ao seu lado e diga: atitude. Não, olha para ela de novo e diga: atitude. Não, você está sem graça porque é uma palavra de confronto. Olha para ela, regala o olho de profeta e diga: atitude. O Senhor está dizendo: eu estou avaliando o comportamento. O comportamento. E o comportamento de 5 é ressaltado pela prudência. Sabe o que o Senhor ele falou? Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E em um outro momento ele diz aos seus discípulos: sede simples como a pomba e prudentes como a Ele está falando sobre prudência. Ele não falou sobre perspicácia, sobre sagacidade. Ele ressaltou a única característica positiva que a serpente tem: a prudência. Gente prudente pensa antes de falar. Você sabe qual é uma das maiores características do prudente? O prudente nunca se preocupa apenas com o agora. O prudente vive o agora, sempre consciente de uma perspectiva do depois. É isso que na verdade difere o prudente do insensato. Qual é a diferença do prudente para o insensato? O insensato é louco. O insensato vive o agora, crazy.
Vamos ganhar tudo hoje. Vamos tostar tudo agora. Vamos viver a vida, é o hoje, é o agora. A maior característica que difere o insensato do prudente é justamente a maior qualidade do prudente que o insensato não tem, que é não se preocupar com o depois, é não ter uma perspectiva do porvir. Então por isso elas estão colocadas dentro dessa categoria: 5 loucas e 5 prudentes. A Bíblia diz que as prudentes tomam consigo as suas vasilhas e as suas lâmpadas. Sabe o que é isso? Fora o azeite que se colocava dentro da lâmpada para manter a chama do velador acesa, elas ainda levavam junto consigo o azeite na reserva. Olha para alguém, prega para essa pessoa e diga: trouxe a reserva? Trouxe a reserva? Perceba, a reserva é a maior característica do prudente. Por quê? O louco só carrega a lâmpada. Ele só se preocupa com a iluminação daquele momento. Ele só se preocupa com a chama daquele momento. O prudente não. O prudente sempre leva o azeite na reserva, porque ele pensa no depois. Ele pensa no... As prudentes, então, elas não estão comprando apenas o azeite para manter a chama do velador da lamparina acesa no momento, mas elas também estão levando o azeite na reserva. Em contrapartida, a Bíblia vai dizer que as loucas só levam as suas lâmpadas. Por quê? Porque elas são de momento. Completa para mim, elas são de... Então elas vão chegar ao lugar em que deveria ser o ponto de partida para encontro com o noivo. Quando elas chegam nesse lugar, elas são dominadas pelo sono. E somente as loucas dormiram, não é isso? Não. Que bom que aqui todo mundo está acordado. A Bíblia diz que todas dormiram. Tanto as prudentes, quanto as loucas, as insensatas, as nécias. Todas dormiram. E a primeira verdade que o Senhor me manda liberar sobre a sua vida é: como andam as suas reservas? Aquilo que você guarda determina onde você tem condições de chegar. O nosso problema não é falta de congressos. Graças a Deus, todo ano fazemos festas. A pergunta é: como você se comporta depois da festa? O nosso problema não é a ausência das escolas dominicais e nem dos cultos de domingo. A pergunta é: como você reage ao que viveu no domingo, na segunda-feira? Como tem andado as suas reservas? A pergunta é: o que você tem na sua casa? Ou será que você depende de tudo que acontece na igreja? Aqui, meu irmão, é o lugar de comprar. Mas não determina que aqui seja o ponto de encontro. Porque Jesus pode voltar para a gente que está na igreja, e pode voltar para a gente que está no local de trabalho, e pode voltar para a gente que está na enfermaria. Então o que o Senhor está dizendo é: na sua reserva, ou seja, para o lugar que você vai depois que compra, tem. Ou você só vive o momento, ou você só vive o congresso, ou você só vive o dia e a hora da palavra, ou você só vive o hino que está sendo cantado. A pergunta é: quando você tiver que ir ao lugar de encontro, vai ter? Ou você está como a insensata, ou você está como um insensato que só vive o momento e não comprou nada para a sua reserva. Escute o que eu estou lhe dizendo. A Bíblia diz assim: não tapeis a boca do boi que debulha, do boi que mastiga, do boi que rumina. Que o Senhor dê em nós, coloque dentro de nós a força que o boi tem, para antes de ingerir uma comida para dentro, mastigar ela totalmente na sua boca. Porque isso lhe dá uma digestão perfeita e uma saciedade melhor. Sabe o que o Senhor está dizendo? Vai ruminando. Quando o culto acabar, continua ruminando. Quando chegar em casa, continua orando. Quando chegar a madrugada, continua clamando. No outro dia, se não tiver culto, faz uma devocional em casa. No outro dia, se não tiver vigília, faz uma oração em casa. O Senhor está dizendo: quem tem reserva entra, quem não tem reserva fica.
Você tem que parar com essa ideia tola de achar que só adúltero e fornicador, só pessoas com o pecado que nós taxamos de gravidade maior, não entrarão no reino dos céus. Você está muito equivocado. O jovem rico chega para Jesus e diz: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Ele diz assim: porque me chamas bom? Não há um só bom senão Deus que está no céu. Faz o seguinte: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Aí a Bíblia diz assim: e não conseguiu, porque tinha muitas propriedades. Ou seja, e não conseguiu, não porque fornicava, não, ele não era fornicário, não porque mentia, ele não era mentiroso, não porque adulterava, ele não era adúltero. A Bíblia diz que ele era servo e servia desde a sua meninice. A Bíblia diz que ele não entrou por quê? Não seguiu por quê? Por causa de uma questão comportamental. Naquela hora, ele foi insensato. Ele deixou de perder um momento para ganhar a eternidade. Gente que só se preocupa com o momento não tem noção do que é a eternidade. Em nome de Jesus, gente, não vamos cair na loucura desse mundo, mas vamos viver de fato e de verdade o poder de Deus. Eu vou falar muito sério com você. Essa palavra serve para mim. O Senhor me deu essa palavra aqui agora quando eu sentei. Eu tinha separado Gênesis capítulo de número 2. Que loucura é essa que nós estamos fazendo, de achar que podemos vir para a igreja e orar só na igreja e não dobrar o joelho dentro de casa, gente. Que loucura é essa que nós estamos fazendo, achando que podemos entrar na igreja, abrir a Bíblia na igreja e não tirar 15 minutos de estudo da palavra em casa ou no local de trabalho. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Que brincadeira de mau gosto é essa? Que leviandade nossa é essa? Isso é loucura! Aonde estão as nossas reservas? Quem tem reserva, acontece aquilo ali, ó. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Porque azeite está associado a fogo, por isso eu uso o versículo em questão. Segundo Reis capítulo 7 fala de uma mulher viúva, em que o credor estava à porta a levar os seus 2 filhos, como pagamentos de uma dívida, haja vista que ela já não tinha mais nada. O profeta aparece no texto e ela diz: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Era tempo de crise, mas alguma coisa ainda ela tinha guardado. Ele pega a reserva dela e diz para ela: pede vasos, não poucos, mas muitos. Sabe o que ele está dizendo? Aumenta a reserva. Ela pega vários vasos emprestados, coloca dentro do quarto, multiplica aqueles vasos. Quando já não tem mais lugar para enfiar vaso, ele diz: entra no teu quarto e deita o azeite da botija sobre os vasos. Ela pega o azeite da botija e começa a deitar sobre os vasos. Vai haver o milagre da multiplicação. Oh! Ela começa a deitar o azeite sobre os vasos e a Bíblia vai dizer assim: então o azeite parou. O azeite só parou por quê, gente? Porque não tinha mais vasos para encher. Sabe o que o Senhor está dizendo? O problema não vem de mim. Eu quero dar tudo que você pode receber. A questão é que você não abre espaço para o meu trabalhar. A questão é que você não abre vaga para a minha presença. A questão é que você não cria ocasião para a minha chegada. A situação é que você não abre espaço para mim. Reserva fala sobre espaço para ter mais. Olhe para quem está ao seu lado e diga: Deus quer dar mais. Deus quer dar mais inteligência, mais graça, mais unção, mais palavra, mais jejum, mais ânimo, mais poder, mais línguas, mais milagre, mais virtude, mas a gente não abre espaço. As prudentes têm reserva, em nome de Jesus. Quando a gente der o amém e o trabalho acabar,
Não sai daqui só com o que você recebeu agora, não. Sabe o que eu acho lindo? Crente que tem reserva. Quando o culto acaba, ele lembra do que a gente pregou. E ruminando o que a gente pregou, ele começa a montar uma mensagem dele em cima do que a gente pregou. Por quê? É reserva, ele está instigando. Ele está abrindo espaço, eu quero mais. Manda mais. Você está entendendo? Primeira coisa, como estão as suas reservas? E eu só tenho mais duas e fecho. Segunda coisa, o sono. O sono veio sobre todas, ei? O sono também vem sobre quem tem reserva. O sono também vem sobre quem ora muito. O sono também vem sobre quem jejua muito. Por quê? O sono fala de uma necessidade extrema. Você sabia que o sono é maior do que até a fome? Inclusive o cérebro, inteligente como Deus o fez para ser, quando uma pessoa está demasiadamente com fome, não é aquele fome que o filho chega em casa e diz: mãe, estou morrendo de fome. Não. O fome da desnutrição que a gente vê no Nordeste da Bahia, no sertão do Ceará. Uma fome tão extrema que o cérebro começa a produzir um estado de sono, que é para que o seu corpo pare de produzir qualquer tipo de energia que instigue a fome. É por isso que, infelizmente, tem muita mãe que diz para o seu filho: dorme que passa, na hora que ele está com fome. Por que eu digo isso? Para te mostrar que o sono é a maior necessidade latente da vida de um ser humano. Não se combate contra um sono. Você sabia qual é a segunda coisa que mata mais do que a bebida alcoólica no trânsito? O sono. Por quê? Porque o motorista fica assim: não, está chegando. Não, eu vou chegar. Não, já está perto. Só que o sono assalta. O sono não diz quando vai chegar. Tomado por uma necessidade, a gente dorme e só percebe quando acorda que dormiu. O sono veio sobre as 10 virgens, ei? E aqui é onde eu acho que tem a maior assemelhação. Nem sei se existe essa palavra, né? Vamos trocar. A maior semelhança com a igreja do tempo presente é o sono. É quando todos cansam. É quando todos dormem. É quando você já não tem condições em você para lutar nem por você mesmo. É quando você já não tem força para fazer o que precisa ser feito, por mais urgente que tenha que ser feito. Tem gente que entrou hoje aqui e é prudente, mas está com sono, está cansado, está fadigado, está dizendo: Deus, eu não suporto mais. O Senhor está dizendo para mim e para você: não há problema em dormir, desde que você tenha perto de você a sua reserva. Todas vão dormir, todos na vida em algum momento se acharão impotentes diante de uma necessidade. É disso que o sono fala. E neste momento, o Senhor não vai ficar despertando ninguém desse sono, porque o sono da impotência é o sono real. O que fazer quando não se pode fazer mais nada? Dormiram. A Bíblia diz que um dia Jesus estava orando com os discípulos e eles também dormem de tristeza. Jesus vai lá e acorda a primeira vez, eles não conseguem, dorme de novo. Jesus vai lá e acorda a segunda vez, eles não conseguem, dorme de novo. Na terceira vez Jesus não acorda. E a Bíblia vai dizer: porque ele sabia que eles dormiam de tristeza. É a impotência. Só que a Bíblia diz que o grito vem aí. Você acha que eu sou maluca? Porque nessa manhã eu estou gritando? É o despertamento de Deus para a nossa vida, para nos acordar do sono. Tem vizinho teu que acha que tu é maluco, porque tu estás num culto, num pleno domingo, podendo tirar o único dia da semana que você tem para descansar, para dormir, e você vem para a igreja. Sabe o que é isso? Você precisa de um grito. A Bíblia diz que o grito vai se manifestar, e o grito é: aí vem o noivo. Que horas eram aquelas, gente? É o tipo de hora que ninguém grita, é o tipo de hora que a gente manda os outros calar a boca.
Sabe por que nós somos pregadores inconvenientes? Porque nós somos a mensagem do grito inesperado. É loucura pregar contra a ideologia de gênero num século onde tudo é normal. É loucura se posicionar contra a sociedade e gritar para os quatro cantos: homem é homem, mulher é mulher. Alguém diz: cala a boca. Mas é esse grito que vai despertar muita gente na última hora. É esse grito que vai levantar muita gente que está caída no tempo final. Grita. Grita, que você seja a voz profética nessa geração, que o Senhor nos envie mais obreiros para a sua seara, que o Senhor nos envie mais pregadores para a sua seara. A palavra do Senhor, ela diz: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Nós precisamos de gente que grita, que anuncia, que fala. Oh, eles falam, nós falamos. E numa hora inesperada, em momento de fazer silêncio, a Bíblia diz que sai o grito. Isso tem tantos enunciados proféticos. Isso fala sobre tantas coisas, tantos sinais que tipificam o grito, as dores de parto, tantas coisas no tempo presente que anunciam que a vinda do Senhor está próxima. Olhe para cá, Ele não chega em lugar algum se primeiro Ele não for anunciado. E Ele está sendo anunciado. O Senhor está dizendo: ouça o grito. Guerras e rumores de guerra, ouça o grito. Pragas, pestes e mortandade, ouça o grito. A Bíblia diz que a terra geme e se contorce de dor. Você já viu alguém com dor não expressar barulho? O Senhor está dizendo: ouça o clamor, ouça o grito. Todas despertam e se levantam. Agora o grito, ele só pode ser ouvido por quem dá valor à informação privilegiada. Porque o grito anuncia a chegada do noivo, certo? É o momento de acordar quem está dormindo, botar a lâmpada no velador e acender de novo. Botar o azeite na lâmpada e acender de novo. O grito é o anúncio. Olhe para quem está ao seu lado com o maior carinho do mundo e diga: corre que dá tempo. Para quem tem reserva dá tempo. Não despreze o grito. A informação é privilegiada. Você acha que nessa manhã o que está acontecendo aqui é apenas uma pessoa que está cumprindo a agenda e um congresso que se deu para poder entrar no cronograma anual? Você está muito enganado. Isso aqui é uma informação privilegiada, é uma oportunidade que o Senhor está te dando para que você tenha uma palavra privilegiada. E entenda que o noivo vem aí. Elas colocam o azeite dentro da lâmpada e vão ao encontro do noivo. Naquele momento o desespero entra na vida das insensatas, porque elas não pensaram no depois, e o depois chegou. Ei, o depois chegou. Quando é que o noivo vai vir? Depois. Quando é que se dará as bodas? Depois. Só que a Bíblia diz: aí vem, chegou. Eu quero que você entenda a profundidade dessa palavra tão simples e até estranha. O depois chega. O depois chega. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu estou vendo a gente considerar o depois como se ele nunca chegasse. Irmã, você tem que orar, depois eu oro. Irmã, tem que jejuar, depois eu jejuo. Irmã, tem que liberar perdão, depois eu perdoo. Irmã, Jesus Cristo vai voltar? Já já Ele vem. Só que daqui um dia não vai ter ninguém, a não ser os afastados da casa do Pai, para dizerem: já veio, chegou, chegou,
chegou. A Bíblia diz que o noivo chegou. Elas se levantam, pegam o azeite, e eu fecho definitivamente a Bíblia aqui por esse momento. E a Bíblia diz que as loucas desesperadas vão pedir às prudentes o azeite. Gente, isso aqui é muito triste, é muito triste. Porque elas não encontram nenhuma das prudentes para entregar um pouco do azeite delas para as loucas. Sabe por que elas não encontram? Porque o azeite que as prudentes tinham na reserva só era o suficiente para elas. Por que eu digo que isso também é triste? Porque isso significa que elas só conseguiram buscar por elas mesmas. Isso traz para nós duas verdades. A primeira, inerente e inerrante, é: salvação é individual. Só que isso não significa que você não possa guardar reservas a fim de buscar pela salvação de alguém. Sabe por que esse texto se assemelha ao tempo presente? Ele mostra que muita gente vai subir, como a gente chama no ensino médio, passando na margem da média. Na época que eu estudava, 5 era a média. E tinha gente que só passava na média, no 5. 5 no primeiro bimestre, 5 no segundo, 5 no terceiro, 5 na prova final. Ou seja, passava com os pontos exatos, mas passava, amém ou não amém? E o importante é passar, amém ou não amém? Só que coisa boa é saber que você passou e tem ponto para tributar no trabalho de alguém que precisa. Irmã Camila, não entendi, o Senhor está dizendo: cuide da sua reserva porque ela é individual, mas se puder, carregue um pouco mais para dar para quem precisa. Carregue um pouco mais para ajudar a quem precisa. Irmã Camila, tem coerência bíblica nisso? Tem. Jesus vai dizer: se teu irmão te pedir para caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Se alguém te ferir uma face do rosto, oferece também a segunda. Se alguém te pedir algo emprestado, ele diz assim: dê e não tome de volta. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Não caminhe na média. Trabalhe para ter o suficiente na sua reserva, a fim de que ao dar para alguém, caso precise, não falte para você. Fica de pé do teu lugar num salto de glória. Oh, aleluia. Eu sei que algumas pessoas, em razão da hora, precisam sair. Eu mesmo, eu deveria ter ido embora daqui 10h40 da manhã, como havia combinado, por causa de um outro compromisso ali em Brasília. Mas a Bíblia diz que Ele faz dos seus ventos mensageiros e dos seus ministros uma labareda de fogo. O Senhor, Ele faz como Ele quer. Então eu disse que quem te trouxe para cá foi o Senhor, e quem há de te levar em boa segurança também é o Senhor. Agora é uma questão de inteligência. Entenda assim como eu já entendi. Eu que também deveria ter ido embora 10h40. Entenda como eu também entendi que se você ficou aqui até agora é porque tem um propósito. Então eu entendo quem tenha que se levantar enquanto eu estou falando e sair por uma necessidade. Talvez tinha que ter estado mais cedo em algum lugar e não pôde ficar. Eu entendo de verdade. Só que se você ficou aqui até agora, e são o quê? Que horas são ali? Que horas são? Que horas são? 12:10. Entenda que quando foi 10h30, talvez você poderia ter partido, porque o culto começou 8. Quando deu 11 horas, você podia ter pensado: não, peraí, 11 horas já foi demais, eu vou embora agora. Mas o que eu não entendo é quem fica até meio-dia e vai embora nos 5 minutos finais. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Você não ficou? Então agora eu tenho 2 convites. E devolvo a palavra ao pastor da igreja, ou a quem de direito. 2 convites. O primeiro dele
Pode até parecer estranho, porque nós estamos numa manhã de consagração, aonde com certeza uma maioria é crente e serve ao Senhor. Mas talvez tenha alguém em nosso meio na manhã desse dia que ouviu a palavra e temeu. O pastor trouxe a primeira palavra e ele disse: arrependimento. Ele disse: Jesus pregou o arrependimento, Deus anunciou o arrependimento, João Batista prenunciou o arrependimento. Então entenda, o arrependimento é a porta que me conduz à graça. O arrependimento é a porta que me permite entrar no céu. Talvez nessa manhã tenha alguém em nosso meio aqui que, à medida com que nós pregávamos a palavra de Deus, se arrependeu. Se arrependeu de ter se afastado, se arrependeu de ter pecado, se arrependeu de não estar servindo a Deus como Deus chamou para servir. E agora eu quero destinar esse primeiro convite, são dois, esse é só o primeiro, para que em nosso meio, caso haja alguém aqui, homem, mulher, jovem, criança, ei, se seu papai é crente, se sua mãe é crente, mas se você nunca fez uma aliança com Deus, a salvação é individual, então a oportunidade vai estar aberta para você também. Para você que tem pai crente, mãe crente, mas nunca veio no altar confessar Jesus Cristo como Senhor. E talvez tenha gente aqui nessa manhã que diz assim: irmã Camila, mas não precisa, porque Deus sabe que eu amo e que eu o temo, e eu tenho Ele aqui no meu coração. Precisa sim, porque não é coisa de Camila, não é coisa de pastor, não é coisa de igreja, foi Jesus que falou. E Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também o envergonharei diante do meu Pai que está no céu. Você andaria do lado de um amigo que gosta de você, mas tem vergonha de te apresentar? É a mesma coisa. Então, se ele está no seu coração, está muito mais fácil, porque a Bíblia diz: se com o teu coração tu crê, basta com a tua boca você confessar. Então nós vamos fazer da seguinte maneira: eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, se houver lá atrás, no lado, no meio, não importa, aonde quer que haja alguém que ainda não serve a Deus em nenhuma igreja evangélica, não olha para o meu cabelo, nem para o tamanho da minha saia, não. Isso aqui é uso e costume, isso aqui é individual, não. Eu não estou te chamando para deixar cabelo crescer, nem para usar saia até o joelho, abre a mente. Eu estou te chamando para fazer uma aliança com o teu Salvador. Quem está entendendo, diga amém. Então vai ser assim, eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, se nessa manhã, porventura, houver alguém aqui que temeu, e a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria, e que porque temeu, se arrependeu de estar longe, de ter se afastado, e hoje quer voltar, quer fazer um concerto, uma aliança com Deus, ou precisa confessar a Jesus como Salvador pela primeira vez, quando eu disser 3, você sai do seu lugar e vem ao altar de Deus, que eu quero orar por você. Quando eu disser 3, eu quero a igreja orando agora por arrependimento, por quebrantamento. Comece a orar. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça aí agora. Irmã Camila, mas eu não consigo ser crente, eu não entendo isso. Ô glória, já tem uma chegando, eu nem comecei a contar. Já tem outra vindo, então pode chegar. Ô glória a Jesus. Talvez tenha alguém aqui que diga: irmã Camila, eu não consigo ser crente. Como é que não consegue ser crente? Você está na igreja num dia de domingo, você diz assim: mas eu acho que eu não consigo ser crente. Não consegue ser crente, mas quando a gente canta, você canta. Quando a gente ora, você fecha o olho. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer: o que você não consegue é ser ímpio, meu filho. Eu te chamei para me servir, você nasceu para isso.
Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, se tiver mais alguém, vai sair do lugar e vai vir para cá, para a gente abençoar e orar por você. Aleluia. Tem alguém para fechar com um hino, um refrão? Tem? Então vem, em nome de Jesus. Somente o refrão. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você sai do seu lugar. Se ainda houver mais alguém, e vem, igreja, orando, 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 orando. Senhor, toda a cadeia que ainda prende alguém aqui, joga por terra. Mostra que a decisão é dele, a decisão é dela, e ninguém pode o impedir e impedi-la de sair do seu lugar para fazer uma aliança contigo. Aonde houver alguém ao alcance da nossa voz, alguém que ouviu, alguém que creu, alguém que temeu e que quer se arrepender, tira do lugar e traz para o teu altar. Em nome de Jesus. É 1, é 2, é 3. Se tem mais alguém, sai do lugar e vem agora. Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém? Será que tem mais alguém? Será que tem mais alguém? Oh, aleluia. Vai orando porque ainda dá tempo.